Olá, senhoras, olá, senhores. Vocês estão bom? Eu estou bem demais. Pessoal, hoje aula muito importante, aula muito legal, porque a gente vai trabalhar com polaridade das moléculas e com interações intermoleculares. Para vocês isso é importante, demais, cai muito na nossa prova, cai muito lá no Enem e cai muito em todos os vestibulares, tá bom? Então, se ajeita aí na cadeira e vem comigo para a gente resolver de uma vez por todas essa história de polaridade e de interações das moléculas. Galera, começando aqui por polaridade, a coisa mais importante para a gente é lembrar da diferença de eletronegatividade. Lembra para mim o que é eletronegatividade? É a tendência de ganhar elétrons quando em ligação química. Então, se a gente entende que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, seguido aqui de oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, a gente está pronto para trabalhar com polaridade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Eita, como ficou torto. Aqui, ó, essa é a nossa fila aí, os 10 mais eletronegativos da tabela. Então pensa comigo, se eu tenho dois átomos ligados, se eu tenho, por exemplo, o flúor ligado com o carbono, flúor com carbono, quem que atrai os elétrons? Ora, o flúor, porque o flúor é mais negativo. Então o flúor ficaria negativo e o carbono ficaria positivo, devido à diferença de eletronegatividade. Agora, se eu tenho flúor ligado com flúor, flúor ligado com flúor, quem é que atrai mais os elétrons? Ora, nenhum. Eles têm a mesma eletronegatividade, não é? Então veja, se eu tenho moléculas biatômicas, diatômicas, entende? Molécula biatômica, diatômica, dois átomos. Se esses átomos forem iguais, em uma molécula biatômica, diatômica, se esses átomos forem iguais, a nossa molécula, ela vai ser apolar. Oxe, professor, por que é apolar? Opa, ela não forma polos, porque não há a diferença de eletronegatividade. Então, já que não há diferença de eletronegatividade, também não há polaridade. O momento de polo naquela molécula é igual a zero. Professor, mas se forem moléculas diatômicas com átomos diferentes, tipo HF, o flúor atrai o elétron e o hidrogênio fica positivo. O cloro atrai o elétron e o hidrogênio fica positivo. O bromo atrai o elétron e o hidrogênio fica positivo. Professor, por que isso acontece? Ora, porque hidrogênio, flúor, hidrogênio, cloro, hidrogênio... Nossa, que foi que eu escrevi aqui? Olha só que coisa horrível que eu escrevi aqui. Tava estranho, né? Vamos ajeitar. Aqui é um BR. Aqui, agora sim, né? Tava achando estranho, o BR fica negativo. Então, como eu ia te dizendo, hidrogênio e flúor, por que o flúor fica negativo? Porque o flúor é mais eletronegativo, criando um polo negativo, uma região negativa, como se tivesse um vetor de elétrons apontando para lá. Já o hidrogênio fica positivo, porque os elétrons se afastam dele, entende? A mesma coisa hidrogênio com cloro, hidrogênio com bromo, porque existe entre eles diferença de eletronegatividade. Então, se a molécula é biatômica e existe diferença de eletronegatividade, a molécula tem que ser polar. Tranquilo, meu povo, de boa, fala pra mim, alguma dúvida, tá tudo em paz? Ei, vamos deixar aí polaridade bem fácil, bem tranquilo pra você. Vê só, então, pra deixar isso aqui organizadinho, moléculas biatômicas, se os átomos forem iguais, a molécula é apolar. Agora, se os átomos forem diferentes, a nossa molécula é polar. Vale, professor, como é fácil. É só isso. É facinho, né? E para molécula biatômica é a coisa mais simples do mundo. Professor, e se não for biatômica, aí o negócio vai ficar complicado, não é? Nada. Vem comigo que tu vai ver que é fácil. Olha aí, meu querido, vê só. Que besteira, facinho. Vou te mostrar. Vê só. Olha aqui para a água. Quem é mais eletronegativo? Ah, professor, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É claro que é o oxigênio. Então, o oxigênio atrai os elétrons. Tem um vetor apontando para o oxigênio. O oxigênio atrai os elétrons. Vetor apontando para o oxigênio. Pensa, esses vetores se anulam? Professor, como assim se anulam? Olha para esse outro. Carbono e oxigênio. O carbono puxa o oxigênio puxa os elétrons, aqui o oxigênio puxa os elétrons. Lembra um pouquinho lá da física? Vetores iguais em sentidos opostos. Vetores iguais em sentidos opostos, quando somam esses vetores, dá igual a zero, não é? Então aqui, ó, aqui
os vetores se anulam, diferente desses vetores aqui na molécula de água, que não vão se anular. Se os vetores se anulam, a molécula é apolar. Já se os vetores não se anulam, a molécula é polar. Lembre, água é uma molécula polar, pelo amor de Deus. Ah, professor, mas com vetor é muito chato. Me mostra de outro jeito. Vou te mostrar. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para te mostrar de outro jeito. Tem uma dica aqui, essa dica eu acho muito massa. Ela ajuda a gente em alguns casos. Você vai fazer o seguinte, contar os polos de repulsão. Lembra o que é polo de repulsão? Ligação sigma e par de elétron. Ligação sigma e par de elétron. Quantos polos de repulsão tem aqui? 4. Depois você vai contar os ligantes iguais entre si. Cuidado, você não vai contar os ligantes. Você vai contar os ligantes iguais entre si. Esse é o átomo central. Ligantes são os que estão pendurados, né? Aqui, ó, um ligante, 2 ligantes. Ei, 4 é igual ou diferente de 2? Ah, professor, claro que é diferente. Então, se é diferente, a molécula é polar, tá bom? Vale, professor, faça outro exemplo para entender. Aqui, ó. Se eu tenho um polo, 2 polos de repulsão. 2 polos de repulsão. 2 polos de repulsão. Vou colocar aqui, ó. Quantos ligantes iguais entre si? 1, 2. Opa, 2. 2 é igual ou diferente de 2? 2 é igual, né, professor? Então, se 2 é igual a 2, a molécula é apolar. Beleza? Professor, mais exemplo, mais exemplo. Claro, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 polos aqui no metano. Quantos ligantes? Não quantos ligantes. Quantos ligantes iguais entre si? 1, 2, 3, 4 ligantes. 4 é igual a 4. Então, a molécula é apolar. Apolar. Eita, professor, que massa. Faz na amônia para eu ver. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra de contar os pares de elétrons. 4. Quantos ligantes iguais entre si? 1, 2, 3. 4 é igual ou diferente de 3? Ah, professor, é diferente. Diferente. Se a diferença é diferente, a molécula vai ser polar. Eita, professor, que massa, que massa. Ei, e o BF3? O BF3. Olha aqui, o BF3. 1, 2, 3, 3. Quantos ligantes iguais entre si? 1, 2, 3. Ah, professor, 3 é igual a 3. Se 3 é igual a 3, a molécula é apolar. Eita, professor, que fácil, que massa, massa demais. Ei, o ozônio, lembre, por favor, viu? Tem questão dizendo que ozônio é molécula apolar, porque todos os átomos são iguais. Cuidado, esse par de elétron aqui gera um vetor que causa polaridade na molécula. A minha molécula aqui, ela é polar. Cuidado com isso, tá bom? Ei, professor, eu queria que você falasse mais aqui sobre o CO2, que eu já vi um negócio sobre ligação. Eu vou colocar ele bem aqui, ó, pra gente ver. Primeiro, eu quero que você pense o seguinte. Eu vou pegar o CO2 aqui, ó, e eu vou dividir ele. Vou trazer bem pra cá. Eu quero que você olhe primeiro só para esse pedaço bem aqui. Entre carbono e oxigênio, existe diferença de eletronegatividade? Professor, existe. O vetor aponta ali, ó, para o oxigênio. Existe. Então, essa ligação, escute, se existe diferença de eletronegatividade, é porque existe polaridade. Essa ligação, eu vou escrever, a ligação é polar. A ligação é polar. Deixa eu voltar esse pedaço para cá, ó. Quando eu volto para cá, essa ligação também é polar? É, professor, é polar, porque existe diferença de eletronegatividade. Então, as ligações aqui são polares. As ligações nessa molécula são polares. Professor, mas a molécula inteira, ela é apolar, porque esses vetores se anulam. Tranquilo, a molécula inteira é apolar, porque os vetores se anulam. Ficou claro, gente? Tudo em paz, tudo de boa? Deixa eu trazer 3 observações para você, para a gente conversar um pouquinho da aplicação disso. Cadeias carbônicas são apolares, tá bom? Hidrocarbonetos são apolares. Aquela famosa frase que semelhante dissolve semelhante, então polar com polar, apolar com apolar. E a hidroxila é ponto de polaridade. Se você vê hidroxila, OH, hidroxila é OH.
Onde tiver OH, tem ponto de polaridade. Quanto mais OH tiver em uma molécula, quanto mais OH existir em uma molécula, maior vai ser a quantidade de polos ali, mais polar ela vai ser, tá bom? Hidroxila é ponto de polaridade. Eita, professor, que massa, tranquilo. Vou lembrar dessas... Anota bem legal no seu caderno, para você lembrar aí que a cadeia carbônica é apolar, que semelhante dissolve semelhante e que hidroxila é ponto de polaridade. Professor, onde é que se aplica isso? Vamos bater um papo agora, vê só. Se eu te falo o seguinte, água e óleo. Quando água e óleo estão em contato, forma-se uma mistura homogênea ou heterogênea? Professor, é claro que é heterogênea. A água fica embaixo porque é mais densa, o óleo fica em cima porque é menos denso e forma uma mistura que é heterogênea. Beleza. Por que um não é miscível no outro? O Enem já cobrou miscibilidade. Por que um não se dissolve no outro? Porque a água é polar e a cadeia carbônica ali presente no óleo é apolar, tá bom? Então, os óleos são apolares, óleos, gorduras são apolares, enquanto água é polar. Lembre, água é sua referência. Interagiu bem com água, polar. Não interagiu bem com água, apolar. Fechado? Inclusive, o pessoal lá da biologia fala de quatro vitaminas, que são vitaminas lipossolúveis, que se solubilizam em gorduras. Lipídio, gordura lipossolúvel, vitamina que se solubiliza em gorduras. É aquela queda, né? Vitamina K, E, D e A. Essas quatro vitaminas, elas são lipossolúveis, elas se solubilizam em gorduras. Enquanto isso, a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Qual tu acha que precisa de reposição diária? Qual tu acha que precisa ser reposta dia a dia? As lipossolúveis ou as hidrossolúveis? Ah, professor, são as hidrossolúveis, porque elas se juntam com a água, hidro de água, hidrossolúvel, se juntam com a água, e onde eu perco a água ali no xixi, por exemplo, eu vou perder também aquela vitamina, isso mesmo. Já as lipossolúveis, elas ficam acumuladas. O negócio difícil é perder gordura, né? Ela fica acumulada. Então, as vitaminas hidrossolúveis, elas saem junto com a água, as lipossolúveis ficam acumuladas, onde tem as gordurinhas. Entendido? Tranquilo, né? Tranquilo demais. Ei, professor, o que mais? Fala mais exemplo, onde é que pode aparecer isso? Você gosta de pimenta? Eu adoro pimenta, pimenta é muito bom, mas às vezes a gente come pimenta demais. E qual a primeira coisa que a gente pensa? Eita, vou tomar um copo d'água. Só que quando a gente toma água, piora, porque espalha a pimenta na boca. A água, ela não consegue dissolver o princípio ativo da pimenta chamado de capsaicina. A água não consegue dissolver a capsaicina. Opa, se a água que é polar não dissolve a capsaicina, é porque a capsaicina, eu gosto de falar esse nome, capsaicina. A capsaicina é a apolar, né? Professor, então o que é que eu tenho que tomar para dissolver esse princípio ativo? Leite, iogurte, alguma bebida gordurosa, para que você consiga fazer essa dissolução e diminuir aquele ardor da pimenta. Combinado? Muito massa, muito massa. Ei, tem uma droga, nossa, horrível, chamada de LSD, dietilamina do ácido lisérgico, nem gosto de falar, eu fiz Proerd. Ei, essa droga, ela é apolar, ela se armazena em gorduras. Aí o cara tá lá na rave dele, tá lá na rave, e ele ingere um pouco daquela droga. Não faça isso não, pelo amor de Deus, é proibido, ei, é feio. Aí ele vai e ingere. Aí beleza, ele vai pra casa, dorme, acorda 3, 4 da tarde, vai pra academia. Quando ele começa lá na academia, que ele começa a queimar gordura, opa, dá aquela lombra de novo. Por quê? A droga estava acumulada nos adipócitos, a droga é apolar, estava acumulada em gordura. Quando quebrou essa gordura, a droga caiu na corrente sanguínea e teve a sensação ali, experimentou novamente aquele efeito da droga, né? É horrível, diga não às drogas, tá? Então tá aí. Você viu como é que a gente pode aplicar em coisas que caem nas provas, que caem em questões, essa questão de semelhante, dissolver semelhante, tá bom? Professor, água e gasolina. Opa, água é polar, gasolina é apolar, interage bem, não interage bem não, tá? Então lembre-se dessas 3 observações, são muito importantes, tá bom? Vamos seguir nossa vida. Eita, professor, mas tem molécula que pode ser polar e apolar. Essas moléculas nós chamamos de anfifílicas. Anfifílicas também podem ser chamadas de anfipáticas.
anfipáticas. É antipática? Não, professor. É anfipáticas. Elas podem ser chamadas de tensoativas. Elas têm ação surfactante. E elas também têm ação emulsificante. Tudo a mesma coisa. Para você lembrar que anfifílica, anfipática, tensoativa, surfactante, emulsificante. É o seguinte, quando você tem uma parte que é apolar, isso aqui é uma cadeia carbônica, ó. Apolar, que é o que a gente chama a cauda do sabão, a cauda do detergente, são exemplos de moléculas anfifílicas. E aqui é o que a gente chama de cabeça do sabão ou do detergente, que tem carga e, portanto, ela é polar. Professor, qual é a diferença de sabão e detergente? A diferença é o seguinte, o detergente, ele vem de petróleo, Então ele não é biodegradável. Já o sabão, ele é biodegradável, porque ele vem de gordura animal ou de gordura vegetal. A gente vai ter uma oportunidade lá na frente do nosso curso, lá em reações orgânicas, para falar sobre a reação de saponificação. Combinado? Então veja, as moléculas anfifílicas, elas são polares e apolares. Professor, elas são bipolares? Não, pelo amor de Deus, bipolar não. Elas são anfifílicas, anfipáticas, tensoativas, surfactantes ou emulsificantes. Deixa eu colocar aqui, né? Surfactantes, emulsificantes. Perfeito, perfeito. Professor, então elas interagem com água ou com gordura? Ou com os dois, Elas interagem bem com água e interagem bem com gordura. Então, olha pra cá, olha pra mim. Eu tenho aqui, ó, uma bolota de gordura. Ei, não sou eu não, é essa daqui, não é o gordinho professor não, é essa daqui, ó, uma bolota de gordura. Sua mão toda engordurada, você acabou de cozinhar, eu adoro cozinhar, gordinho gosta de cozinhar, né? Eu adoro cozinhar. Termina lá com a mão toda engordurada. É inteligente eu colocar ali na torneira e ficar esfregando? Não, porque minha mão tá com gordura e gordura é apolar, a água vai bater, a água é polar e não vai extrair, vai passar direto, como se nada tivesse acontecido, não vai extrair com eficiência. Aí o que é que eu faço? Passo sabão ou detergente, porque a cauda apolar aqui do sabão, ou do detergente, vai grudar, tá horrível, né, esse detergente, vai grudar com a gordura. E a cabeça do sabão ou do detergente vai ficar aqui para fora. Presta atenção que o Enem já cobrou isso, as provas cobram. Ei, quem é que vai se grudar aqui? A água, porque a água é polar, a cabeça do sabão ou do detergente é polar, vai interagir um com o outro, vão interagir, lembre que semelhante dissolve semelhante. Ei, aí a água vai arrastar o detergente ou o sabão e o sabão vai arrastar a gordura e tudo isso junto aí vai aumentar muito a eficiência da limpeza. Essa estrutura recebe um nome, quem lembra? Essa estrutura aqui, ó, nós chamamos de micela. Inclusive tem uma história de água micelar, né? Água micelar. Essa daqui é uma micela, tá bom? Essa estrutura é uma micela. Tranquilo, meu povo? De boa? Então lembre, emulsificantes, surfactantes, tensoativos, moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Professor, no nosso organismo tem uma substância que emulsiona gordura. A bile, exato. A bile, ela tem ação análoga à de um detergente. Ela serve para emulsionar gorduras. Você está extremamente correto, tá bom? Então tá aí. Vamos seguir nossa vida, que hoje a gente tem muita coisa pra falar. Tá muito massa, muito massa. Ei, esse conteúdo aqui, vou até largar a caneta. Escute. Larga o café, larga um pedaço de pão. Olha pra mim. Esse conteúdo cai demais, vice? Cai demais. Então presta atenção, foca e vem comigo para a gente desmistificar essa história de interações intermoleculares, tá bom? Vê, primeiro, é bom que a gente entenda o que a gente escreve, o que a gente lê. Interações, vou traduzir como se fossem forças de atração intermoleculares, entre moléculas, não dentro da molécula, mas entre moléculas, não dentro da molécula, mas sim entre moléculas. Essas são as atrações, as interações intermoleculares. E vale ressaltar que elas são mais fortes do que aquelas ligações químicas que acontecem dentro da molécula, entre os átomos, né? Ligação iônica, covalente e metálica. As interações intermoleculares, elas são mais fracas do que as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Não esqueça disso, não. E eu vou por ordem de força.
Eu vou começar na íon dipolo e a gente vai decrescendo aí a força, tá? Primeira interação, íon dipolo. Lembra que é importante a gente entender o que a gente está escrevendo? Ei, íon, a gente já conversou sobre íon. Existem dois íons, cátion, íon cátion, e ânion, cátion e ânion, cátion e ânion. Professor, e essa história de dipolo? Ora, dipolo, são dois. Dipolo, dois polos. Quem é que tem dois polos? A molécula apolar, que não tem polos, ou a molécula polar, polo positivo e negativo? Não é? Então, íon dipolo acontece entre cátion e ânion, íons, e uma molécula polar. Vale, professor, e me dá exemplo. Oxe, agora. Espia, presta atenção. NaCl. Ligação iônica, né? Tá sólido. É o cloreto de sódio. Vou colocar o cloreto de sódio em meio aquoso. Vou colocar o cloreto de sódio em água. Eita, a água vem bem aqui, ó, e causa o que a gente chama de dissociação. Quando acontece a dissociação, nós vamos ter o seguinte, ó, Na+, que está na fase aquosa, dissolvido em água, não é? E você tem, ó, o Cl-, que também está na fase aquosa, dissolvido em água. Lembre que aquoso significa dissolvido em água. Eita, professor, e como é que ele se dissolve em água? Aí você vai parar um pouquinho, porque eu vou ver se está gravando. Eita, professor, então como é que ele se dissolve em água? Ele se dissolve em água assim, ó, presta atenção. Tá aqui, água, moléculas de água, várias moléculas de água. Vou colocar aqui, ó, moléculas de água. Eita, professor, que massa. Moléculas de água, isso aí, moléculas de água. Essa região aqui da água, dos hidrogênios, fica uma região com a cara positiva. Hoje, professor, por quê? Porque diferença de eletronegatividade, né? Os oxigênios ficam negativos e os hidrogênios ficam com aspecto positivo devido à diferença de eletronegatividade. Esses íons, eles precisam se encaixar aqui, ó. Aqui e aqui. Quem é que se encaixa no meio? Ah, professor, eu lembro que os opostos se atraem. Então, quem se encaixa aqui no meio é o Cl-, e aqui fora o Na+. Eita, professor, então quer dizer que vai vir outra molécula de água com o oxigênio apontado para cá, outra, arrudiando, do francês, arrudiando, né? Envolvendo esses íons. A água vai envolvendo esses íons. Esse envolvimento diferente, eu explico para vocês, né? Esse envolvimento que acontece, a água arrodeando os íons, nós chamamos de camada de solvatação. Só que eu quero um pouco mais de você, eu quero que você entenda as consequências disso. Primeira consequência, o aumento da temperatura de ebulição. Vale, professor, por quê? Imagine, água pura, só água. Existe só uma interação, água com água. Então, quando chega a 100 graus Celsius, essa interação se rompe e você tem a água entrando em ebulição. Agora, água com sal. Tem a interação água com sal, mas tem a interação água com água e, além disso, tem a interação água com sal. É mais forte, então a temperatura de ebulição é maior. Além disso, se você colocou sal na água, você aumenta a massa, faz uma contração no volume e você aumenta também
a densidade. Eita, professor, então o sal, por exemplo, se dissolve em água por meio de interação íon-dipolo, interação forte, e isso faz com que aumente a temperatura de ebulição. A gente vai, inclusive, ver isso lá em propriedades coligativas. É uma tendência, uma propriedade chamada de ebulioscopia. Beleza? Tranquilo demais. Então, interação íon-dipolo, você precisa de íons e de molécula polar. Não esqueça disso não, que sua prova já cobrou. Vamos mais, professor. Opa, ligação de hidrogênio. Essa é famosa, essa é importante, essa despenca nas provas. Ei, vamos começar uma coisa? Chame de ponte de hidrogênio, não. Ponte não. Ponte é outra coisa, que a gente estuda lá no nível superior. Ponte é outra coisa. O nome correto é ligação de hidrogênio. Combinado? Tá bom. Ei, então ligação de hidrogênio. Chuta, o que é que tu precisa ter na ligação de hidrogênio? Hidrogênio. Você precisa ter o seguinte, hidrogênio ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio. E depois precisa ter flúor, oxigênio ou nitrogênio de novo. Vale, professor, é FON-H-FON. Eu vou aprender que é FON-H, FON, FON-H-FON, FON-H-FON. Professor, FON-H, FON, tá ótimo. Se você lembra que é FON, H, FON, eu tô feliz. Agora me diga por que FON? Ei, porque existe uma grande diferença de eletronegatividade. Vamos voltar, vou voltar. FON, eita aqui ó, FON com H, FON com H. Então se você tem flúor ligado com hidrogênio e depois tem flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligação de hidrogênio. Oxigênio com hidrogênio e depois vem FON de novo, ligação de hidrogênio. A mesma coisa aqui. Ei, professor, me dá um exemplo disso? Eu vou dar o melhor exemplo que a gente pode ter. Água, né? Água. Olhe. Moléculas de água. Moléculas de água. Ei, o oxigênio fica negativo, o hidrogênio positivo. O oxigênio negativo, hidrogênio positivo, por conta da diferença de eletronegatividade. Professor, os opostos se atraem. Tá aqui, ó, uma atração que acontece. Vamos ver se tá do jeito que a gente quer. Tem que ser FON-H-FON. Ei, FON, ó, H, ó de novo. Opa, FON-H, FON. Ei, o que é que tem... Professor, é essa? Não, essa não, pelo amor de Deus. Essa é uma ligação covalente. Eu tô falando dessa verdinha aqui, essa verde. Ó, por que essa verdinha? Você tem oxigênio, FON. A ligação com hidrogênio, ligação covalente, FON-H. Tem que ter o que depois? FON de novo. Então, FON-H, FON. Ei, tá aqui, ó. Aqui no meio, essa é a nossa ligação de hidrogênio. Essa é a nossa ligação de hidrogênio. Vale, professor, é só isso, besteira, né? Besteira. Ah, professor, pra que eu uso isso no dia a dia? Ah, agora sim, a gente usa para um monte de coisa. Deixa eu te dizer. Vê, o que acontece? Como é que a água sai da raiz da planta e vai lá pro ápice, né? Lá para a parte mais alta da planta? Primeiro, ela começa a subir por uns tubinhos bem fininhos chamados de capilares. Capilaridades. É porque a água está muito tensionada, tem a tensão lá na água. E a água faz isso, ó. Tuf, ela sobe um pouquinho. Claro que depois vai subir por diferença de pressão, seca, estômago e tal, mas beleza. A água, puf, sobe um pouquinho. Eita, legal. Quando ela sobe sozinha, é nada. Ela não tá muito coesa, muito junta com a outra água por conta da ligação de hidrogênio. Então, uma moleculinha de água sobe e puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra e vai subindo. É a teoria da coesão-tensão. Então, uma das importâncias da ligação de hidrogênio, né? Vamos colocar aqui, ó. Coesão, tensão. Falando em tensão, existe uma tensão que acontece na superfície da água devido às ligações de hidrogênio, aquela película que você consegue observar em cima da água, que a gente chama de tensão da superfície, tensão superficial. Eu não sei, meu querido, se você já caiu de barriga numa piscina superficial. Eita, cair de barriga numa piscina é horrível, né? Principalmente eu que tenho uma área muito grande. E hoje, professor, a área é porque assim, ó, pressão, que é o que eu uso para furar as coisas, é força sobre área. Se eu aumento muito a área, eu diminuo a pressão. São grandezas inversamente proporcionais. Aí, ó, imagina, caiu assim,
numa piscina, muita área, pouca pressão, não conseguiu romper as ligações de hidrogênio, não rompeu a tensão superficial, era melhor ter caído no chão, né? Que pense numa lapada, é você cair de peito aberto assim na piscina, por conta da grande tensão superficial. Gente, tem um bichinho, que consegue caminhar por cima d'água. O apelido dele é Lagarto Jesus. Entendeu? O Lagarto Jesus. Agora ele não caminha não, ele passa voado em cima d'água. O Lagarto Jesus, esse bichinho aqui, ó. Aqui, ó, o Lagarto Jesus. Olha ele caminhando em cima d'água. Ele tá correndo, na verdade, em cima d'água. Por conta da tensão superficial. Ele passa ligeiro, voado em cima d'água. Ele passa sem romper essa tensão que está aqui na superfície. E ele consegue caminhar em cima d'água. Eita, professor, que legal, que legal. Só isso, é? E aí, nosso DNA, que tem as bases nitrogenadas. Que tem adenina e timina. Nossa, pensei numa coisa horrível aqui. Eu pensei, eu vou falar. Essa é péssima. Chega na gata e fala, eu não sou adenina, mas eu sou louco por ti, mina. Não, essa é muito ruim, muito ruim. Mas eu quero que você veja o seguinte. Eita, professor, base nitrogenada. Nitrogênio. Fom. H. Fom. Olha o que é que você tem aqui no meio. Ligação de hidrogênio. Nitrogênio. Fom. H. Fom de novo. Olha o que você tem aqui no meio. Ligação de hidrogênio. E então a gente tem aqui, ó, as nossas bases nitrogenadas que estão ligadas por ligação de hidrogênio. São ligações fortes, essas ligações de hidrogênio, não comparadas com as covalentes, claro, mas são interações fortes, precisa ser forte para a base nitrogenada ficar lá. Tanto é que eu preciso de uma enzima, assim é que o pessoal da biologia ensina, vamos ver se eu lembro, viu? Chamada de helicase, que vai cortando a dupla hélice no sentido 5 linhas, 3 linhas, quebrando essas bases nitrogenadas, né? Essas ligações de hidrogênio que juntam as bases nitrogenadas. Fechado? De boa? Então tá aí, gente. Ligação de hidrogênio é muito, muito importante. Outra coisa que vale a pena a gente ressaltar é o comportamento anômalo da água. Gente, escuta. Quando eu resfrio uma coisa, é normal que essa coisa sofra uma contração, fique encolhidinha. Quando eu esquento uma coisa, é normal que essa coisa sofra uma expansão, uma dilatação. Com a água é diferente. Com a água é diferente. Existe um comportamento anômalo devido às ligações de hidrogênio que formam uma estrutura tridimensional. E quando eu esfrio a água, ao invés de comprimir, ela expande. Quando eu esquento a água, ao invés de expandir, ela comprime. Professor, me prova isso. Sabe aquelas garrafinhas de plástico? Um plásticozinho bem fuleiragemzinho, bem molinho, que você abre assim e se molha todo. Pronto. Coloca uma garrafinha daquela cheia no congelador. Você vai ver que a água esfriou, congelou. Ao invés de comprimir, ela expande. Quando você pega a garrafinha, tá de jeito. Ó. Você abriu a garrafinha, tá toda gordinha, estufadinha, porque a água que estava lá dentro expandiu. É por isso que o gelo boia na água. Ora, gelo é feito de água. Água com água era para ter a mesma densidade. Não, quando a água congela, se transforma em gelo, ao invés dela comprimir, ela expande. Como é que calcula a densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, se eu aumentei o volume por conta da expansão, eu diminui a densidade e o gelo boia na água. Tá aí a explicação de algumas coisas que estão no nosso dia a dia e que podem cair na sua prova. Ligação de hidrogênio, bom demais, facinho. Vamos seguir? Eita, ó, vale a pena você entender o que está escrito. Dipolo, quantos polos? 2. Dipolo permanente, são polos reais. Então acontece entre moléculas polares. Dipolo permanente, molécula polar com molécula polar. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, HCl, que vai ligar com HCl. A interação que acontece aqui no meio, ó, H+, Cl-, H+, Cl-. Essa interação é uma interação do tipo dipolo permanente, porque esses dois polos são moléculas, é uma molécula polar de verdade, aqui com outra molécula polar de verdade. Professor, tem hidrogênio, não é ligação de hidrogênio não? E para ser ligação de hidrogênio é FON, H-FON. Aqui não tem FON. Aqui não tem FON, tem até o H, mas não tem o FON. Então não é de ligação de hidrogênio, na verdade é dipolo permanente, duas moléculas
polares. Essas são as forças, né, de polo permanente, e a próxima que a gente vai ver, as forças estudadas por Van der Waals. Então são as forças de Van der Waals, beleza? Ei, mais uma. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ei, dipolo instantâneo. Instantâneo é rápido. Rápido. Induzido. Induzido é forçado. Gente, presta atenção. O negócio que é rápido e é forçado. Tu acha que vai ser forte ou fraco? É fraco. É fraco. É a interação mais fraca de todas. As nossas forças de London. As mais fracas de todas. Eita, professor, e ela acontece entre moléculas apolares. Acontece entre moléculas apolares. Óleos, por exemplo, que já caiu na prova, fazem forças de Van der Waals fracas. Moléculas apolares, fracas interações intermoleculares. Se a interação é fraca, é muito volátil, por exemplo. Beleza? Então, dipolo instantâneo, dipolo induzido, acontece entre moléculas apolares, onde o dipolo primeiro não vai ser real, vai ser instantâneo, e o outro dipolo vai ser induzido por aquele. Então, um instantâneo muito rápido, e que induz outro. A interação é fraca. Tranquilo, de boa, estão aí as nossas forças intermoleculares, e eu queria trazer um pouquinho a mais para você, antes da gente ir para as nossas questões, que é o teste da gasolina. O teste da gasolina. Vê só, a gasolina é o C8H18. Eita, professor, é hidrocarboneto. Se é hidrocarboneto, é apolar. Só que na gasolina brasileira, a gente tem a permissão de colocar até 27% de etanol. Etanol é isso aqui, ó. Olha só. Eita, professor, etanol tem hidroxila. Se tem hidroxila, tem ponto de polaridade. Tem uma cadeia carbônica, que é a polar, e tem ponto de polaridade, a hidroxila, que é polar. Vixe, professor, ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Ela é anfipática, anfifílica. Então quer dizer que dentro da gasolina, eu coloquei a gasolina aqui numa proveta, dentro da gasolina tem o C8, H18, tem o C8H18, e além disso, tem o etanol. Ah, professor, eles vão interagir, não vão? Vão. Essa interação aqui, ó, parte apolar com parte apolar. Qual a interação entre moléculas apolares? É um dipolo instantâneo. Professor, interação fraca, né? Fraca demais. Ei, aí como é que eu vou testar? Vou pedir uma amostra, colocar lá na proveta, pedir 50 ml. Eu sei que naquele 50 ml tem gasolina e tem etanol. Aí eu vou e coloco mais 50 ml só que de água. Hoje, professor, água? Eu vou colocar água, sabe por quê? A água vai interagir aqui, ó, com o álcool. Por meio de qual interação? Que interação é essa que acontece? FON, H-FON. Que interação é essa que acontece? Ligação de hidrogênio. Qual é mais forte? Responda para mim. A ligação de hidrogênio ou dipolo instantâneo? A ligação de hidrogênio é mais forte. Aí o álcool tá lá. Gasolina, água. Quer saber? Eu vou para água. Por que ele vai para água? Porque a interação dele com a água é uma interação mais forte, chamada de ligação de hidrogênio. Então ele sai da gasolina. Vixe, nossa interação é fraca, quero mais saber de tu não. E vai se ligar com a água, porque a interação é mais forte. Então eu vejo um aumento da fase aquosa, e uma diminuição da fase de gasolina. Eita, professor, por que ficou embaixo? Porque a água é mais densa. Gasolina ficou em cima porque é menos denso. E aqui, ó, a tensão superficial da água e a diferença de polaridade. Vindo, esse aumento da fase aquosa e a diminuição da fase de gasolina é quanto eu tinha de álcool. Isso mesmo. Vamos supor que eu tinha colocado 50 ml de água, só que quando eu olhei para cá, eu tinha 65 ml de fase aquosa. Quer dizer que foi quanto de álcool? Saiu da gasolina e foi para a água 15 ml de etanol. Vamos fazer a conta para saber qual é a porcentagem? 50 ml era o meu 100% de gasolina. Desses 50 ml, 15 ml, eu descobri que era de etanol. Isso vale quantos por cento? Vai ficar 15 vezes 100 dividido por 50. 100 dividido por 50, de onde eu venho, é 2, vezes 15, 30%.
19% está fora dos padrões da nossa legislação, que é de 27% no máximo. Beleza? Gente, é assim que nós testamos gasolina. Falamos sobre polaridade e interações intermoleculares, que é muito importante. Segura aí, que a gente vai voltar para resolver as nossas questões. Beleza? Um cheiro no seu coração. O tchau vai ficar para já já. Tô te esperando.